Graças e paz, povo de Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando nós vamos para a Sagrada Escritura, nós vamos para a história dos grandes homens de Deus, nós podemos claramente ver essa realidade. Nós podemos ver na história de José que José ele foi rejeitado desde dentro da sua casa, da sua família. Ele era rejeitado, ignorado pelos seus irmãos. De certa forma que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e dado por morto ao seu pai. José foi levado ao Egito como escravo, lá viveu dentro de prisões também, mas a palavra de Deus diz, e se cumpre na vida dele, que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meus amados irmãos, para esses que amam ao Senhor, um recado aos nossos corações. Independente de sermos servos fiéis ao Senhor, de amarmos a Deus de todo o nosso coração, isso não nos isenta de passarmos por lutas, passarmos por dificuldades, passarmos pelos desertos, porque todo povo de Deus, todos aqueles que serviam ao Senhor, todos aqueles que decidiram entregar sua vida para Cristo, eles padeceram perseguições e muitos deles perderam seus familiares. Como bem sabemos, muitos foram queimados, cerrados ao meio, e eram pessoas que amavam ao Senhor. E muitas das vezes nós questionamos porque determinadas situações estão acontecendo em nossas vidas, a gente não consegue entender. Mas essa palavra, ela é viva, ela é verdadeira, ela é real, ela é eficaz. Porque todas as coisas, todas as coisas, as situações difíceis, as situações incompreensíveis, as dificuldades, os desertos, as enfermidades e tantas outras coisas que acontecem na vida daqueles que amam o Senhor, a Bíblia diz que coopera para o bem. José passou por todo aquele processo, mas aquele processo que José estava passando, sofrendo, toda aquela humilhação, tudo aquilo ali servia de veículo para que ele fosse levado para um lugar muito mais alto. E nós, no momento que estamos passando pelo processo, nós não entendemos. Mas se nós verdadeiramente estamos nas mãos do Senhor, precisamos entender e descansar. Seja qual for a situação que você esteja passando, acredite que de alguma forma essa situação está sendo benéfica para a minha e para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do que você esteja passando hoje, se é uma situação ruim, se é uma situação difícil, se é uma situação de humilhação, se é uma situação de decepção, se é um deserto que você está passando, entenda uma coisa, de alguma forma, essa situação está contribuindo para o seu bem. Nós não entendemos agora, como Jesus disse para Pedro, Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Você vai entender lá na frente, mais tarde você vai entender todo esse processo. É interessante quando nós vemos a história de Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, mas ele passou por um grande processo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia o porquê, qual o motivo ele estava passando por aquela dificuldade, por todo aquele processo, por todas aquelas perdas, e sendo humilhado de todas as formas, em todas as áreas, desejando até a própria morte. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo, mas naquele momento, no reino espiritual, estava acontecendo algo a favor dele. Deus estava ali usando Jó para mostrar para o inimigo que Jó, que há homens na terra, que há aqueles que servem a Deus, independente
de qualquer coisa que o Senhor venha fazer por ele, de benefícios. Existem homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor, independente de qualquer coisa. E naquele momento, Jó, ele ficou firme, mesmo como homem, mesmo desejando a morte. A palavra de Deus diz que Jó não pecou contra o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Jó, no final de tudo, o próprio Deus se revela para Jó, o próprio Deus fala face a face com Jó, e naquele momento Jó, ele se regozija e diz: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. As dificuldades que Jó passou, o processo doloroso que Jó passou, o levou a ter uma intimidade com Deus e conhecê-lo face a face. A luta que José passou no Egito, rejeição, humilhação, sendo escravo, prisioneiro e tanta coisa que ele sofreu, serviu como um veículo para colocar como o governador do Egito, o segundo maior homem do Egito. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos muitas das vezes quando estamos passando pelo processo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sei qual o processo que você está enfrentando, não sei qual a luta que você está enfrentando, mas acredite nessa palavra. Ela é fiel e ela é verdadeira. Todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus, independente do que Ele possa fazer por você, tenha certeza. Essa luta, essa batalha, ela, no final de tudo, ela vai te favorecer. Quando nós vemos a história de Noé, um grande dilúvio veio sobre toda aquela geração e muitas pessoas sucumbiram, muitas pessoas morreram, e aquele dilúvio ele veio sobre todos os seres viventes da face da terra, inclusive sobre a vida de Noé e toda a sua casa. Mas no final do dilúvio, quando o dilúvio cessou, Noé estava em um dos montes mais alto daquela região. Estava no Monte Ararat, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor, e ali começando uma nova história de toda a geração, de toda a nação. Por isso, meus amados irmãos, precisamos entender, se estamos nas mãos do Senhor, precisamos entender que todas as coisas, o que você está passando, o que você está sofrendo, entenda, se você ama ao Senhor, se nós servimos ao Senhor, se estamos nas mãos do Senhor, se dependemos dEle, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, é o único Deus a quem servimos e adoramos e nos prostramos, tenha certeza, independente do que esteja acontecendo, isso de alguma forma vai te favorecer. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.